Bom dia, gente. Hoje nós vamos direto para a palavra, porque nós temos algo muito importante para estar passando, junto, com a presença do Espírito Santo aqui, aí onde você estiver. O Senhor trouxe a mensagem de Mateus, no livro de Mateus, capítulo 6. É tão especial esse capítulo 6, porque é o próprio Jesus, na tua palavra, ensinando os três pilares de uma vida alicerçada, fundamentada em Cristo. Quando a gente vê uma construção de uma casa, a gente vê que tudo começa com uma base bem fundamentada. Às vezes essa base é cara, você gasta dinheiro financeiramente para construir uma base bem feita. E essa base muitas vezes ninguém vê, só vê depois a casa pronta, pintada, mobiliada. Mas essa base é fundamental para quando vier os ventos fortes, a angústia, as perdas, as tristezas, para quando vier o dia mau, essa casa não venha cair, mas ela esteja tão firmada na presença de Deus que mesmo mediante as circunstâncias que estejam querendo derrubar a própria casa dela, ela mesma, ela vai poder abrigar pessoas que tiverem com esse mesmo sentimento. Você entende a importância disso, de ter um fundamento, de ter algo alicerçado, coisas que ninguém vão ver. Só você e Deus sabe como foi feita essa base. Então, se na sua jornada com Cristo, se na sua vida você nunca conseguiu ter fundamento, você nunca conseguiu ser firmes e constantes, como diz a palavra de Deus, para que sejamos firmes e constantes. Hoje o Senhor vai te esclarecer, te trazer uma visão sobre a importância desse fundamento, porque nós já queremos ter a casa pronta. Ninguém quer fazer uma construção do fundamento, já quer ver a casa pronta, mas nós vamos aprender a importância disso. E em Mateus capítulo 6, como eu já havia dito, o Senhor nos dá esses três pilares, que é dar, orar e jejuar. No versículo 6, sobre orar, ele diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que vê o que está oculto, e ele te recompensará. Sobre dar, no versículo 4 ele diz assim: para que tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E sobre jejuar, no versículo 17, ele diz assim: porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o teu rosto. Se você perceber sobre esses três elementos, ele fala para que seja feito em oculto, para que seja feito em secreto, para que ele, que tudo vê e tudo sabe, te recompense futuramente em público. Para você ver que o fundamento da casa realmente fica escondido, fica guardado. E a importância dele ser feito com todo zelo, com toda dedicação, com todo investimento. E como são três pilares, e nós precisamos fazer vídeos curtos, a gente vai tratar hoje sobre oração, amém? A importância da oração. Se a gente parar para pensar, Jesus orou, Jesus teve a necessidade, Jesus teve a primazia de buscar ao Pai em oração. Eles eram um, mas Jesus teve esse exercício de oração. E quando a gente para pensar, as orações que a gente faz não deve ser uma oração por obrigação, não deve ser uma oração de peso, não deve ser uma oração que te dê sono, não deve ser um momento tenso, ou um momento de, fiz a minha parte hoje. Não. Oração é a oportunidade que nós temos de ter um relacionamento real com Deus, com o nosso Pai que está no céu. A oração, quando a gente começa a entender que oração é uma conexão,
é um momento tão especial de estar com Deus, de conversar com o Deus Criador do universo. A gente passa a fazer esse momento com muito amor, com muito respeito, com muito temor, porque quando a gente se ajoelha para orar, ele se senta ao nosso lado para ouvir. Você já parou para pensar se o seu momento de oração tem honrado a presença de um Deus vivo, de um Deus criador, de um Deus que está ali só para ouvir a sua oração? Isso é muito lindo, porque quando a gente para pensar sobre amar a Deus de todo entendimento, de toda força e de todo coração, a gente analisa o nosso nível de vida de oração. Porque amar a Deus pode ser um mandamento, uma ordem, mas a oração é uma escolha. O seu relacionamento com Deus, você escolhe se relacionar com Ele de forma íntegra, inteira, ou de forma usurpadora. Quando a gente ama Deus de todo o coração, quando a gente entende que Ele é suficiente para nós, quando a gente entende que Ele é um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, zeloso, a gente quer ter essa oração diária e 24 horas por dia estar conectado com Ele. E a gente vê na Bíblia o exemplo de um profeta chamado Elias. No livro de Tiago, capítulo 5 do livro de Tiago, no versículo 17 e 18, diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. E não choveu sobre a terra nesse período. E orou outra vez, e o céu deu chuva à terra e produziu fruto. Olha o poder da oração. Elias diz a palavra que ele era um homem sujeito, igual a nós, um homem que tinha sono, que tinha preguiça, que tinha cansaço, um homem que tinha seus afazeres, que tinha sua rotina, mas ele tinha um relacionamento com Deus afiado. Ele orou pedindo para que não chovesse, e não choveu durante 3 anos. Às vezes a gente ora por uma bicicleta, a gente ora por algo pequeno, mas a gente ora com sentimento de pedinte. A gente não ora com sentimento de relacionamento. Quando Elias orou convicto, quando Elias manteve uma vida de oração com Deus, a própria natureza o servia mediante a sua oração. A oração é poderosíssima para curar quem está enfermo. A oração pode transformar o seu casamento que está destruído. A oração pode mudar a sua vida financeira. A oração pode repreender a sua depressão, a sua angústia, as suas fraquezas. Mas não é o fato de você orar. Não é porque você orou, porque você foi bom em oração. Não depende do nível, da intensidade da tua voz ou da sua performance de oração que vai fazer com que a sua oração seja respondida. Porque o que está por trás da oração é que move os céus. E o que está por trás da oração é o seu coração. Quando você ora se humilhando ao Senhor, quando você ora se rendendo ao Senhor, Ele consegue tirar um raio-x aqui do seu coração e ver a intensidade do seu amor por Ele. Quando você vê Ele como um Deus que pode todas as coisas na sua oração, Ele se revela a você como um Deus poderoso. Agora, quando você vê Ele como uma lista de pedidos de supermercado, por exemplo, quando você vê Ele só quando você precisa, quando você vê Ele como a lâmpada de Aladim, sabe? O filme Aladim, quando aquele rapaz tinha que esfregar a lâmpada para liberar 3 desejos para ele, quando ele estava em apuro. Tem gente que vê Deus dessa forma, longe,
Então, o que depende do resultado da resposta de oração é sua intenção para com Deus. É quando você entende quem Ele é para você. E eu achei muito interessante que eu estou lendo um livro muito bom e tem uma frase de Martinho Lutero que diz assim: assim como o trabalho dos alfaiates é consertar roupas e dos sapateiros é fazer sapatos, assim também o trabalho de todo cristão é orar. João 15, versículo 5 diz assim: aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim nada podeis realizar. Obra alguma será feita através da sua oração, se a sua oração não estiver conectada com Ele. Amém? Que hoje você possa estar meditando fielmente no livro de Mateus, capítulo 6. Foca na parte da oração que o próprio Jesus ensina, a oração do Pai Nosso. Mas não faça a oração do Pai Nosso como um robô. Entenda cada versículo daquela oração, porque cada versículo ele te ensina como a sua oração pode ser respondida. Quando você exalta a Deus no início da sua oração, quando você o reconhece como Santíssimo, e todo o passo a passo o Senhor vai trazer esclarecimento. Espero que esse vídeo possa ter te motivado a entender um pouco mais sobre oração. Nós vamos falar mais sobre esses 3 pilares nos próximos vídeos. Que você tenha um final de semana abençoado e que as suas experiências em oração possam ter resultado, possa ter fruto, que o Senhor possa te ajudar a orar, porque é o Espírito Santo, é o nosso maior ensinador sobre oração, nosso maior mestre em oração, porque ele ora gemendo por nós. Amém? Fiquem com Deus.